Olá pessoal, esta é a sexta videoaula do curso de Noções de História e Historiografia, oferecida na modalidade de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19 no ano de 2020. Nesta semana, encerramos nosso tema 2 do curso, dedicado à escrita da história. Nesta aula, faremos uma discussão sobre as questões de teoria e metodologia da história. E aí, tudo bom? Bom, nas últimas duas aulas, nas últimas 2 semanas de aula, a gente fez um intensivão de história da historiografia. Agora nós temos uma ideia, ainda que panorâmica apenas, mas uma ideia básica sobre como, ao longo dos séculos, formas diversas de se escrever a história se estabeleceram. Nesse estudo intensivo, eu chamei atenção para duas coisas, fundamentalmente. Primeiro, eu falei muito de que dois elementos, duas questões aparecem o tempo todo na escrita da história. O problema de como saber o que aconteceu no passado e o problema de como explicar esses acontecimentos, essas ocorrências. Em segundo lugar, eu enfatizei que, a partir do século XIX, se estabelece uma forma nova de estudo da história, de escrita da história, que é a historiografia acadêmica, que ela tem particularidades bastante claras, bastante importantes. A aula de hoje, de certa maneira, é um pouco que a convergência, a interseção entre essas duas coisas, né? Então, o que eu vou tratar nessa videoaula é como esses dois problemas, como saber e como explicar a história, têm sido tratados pela historiografia acadêmica, essa que se estabeleceu nos últimos 2 séculos. Mais uma vez, essa aula está dividida em 3 partes, dessa vez num único vídeo. E como sempre, vocês podem assistir uma parte de cada vez, elas têm uma coerência interna, mas vocês podem também assistir tudo de uma vez só, como uma aula única, que elas formam um todo também. Na parte 1, eu vou fazer uma rápida conceituação do que é teoria, método e técnicas de pesquisa na história, que são termos que vocês vão esbarrar ao longo de todo o estudo de vocês na faculdade de História. Eles sempre aparecem em conjunto, eles se interrelacionam, mas é importante, bem útil saber o que é cada uma dessas coisas, então eu vou começar a aula tentando explicar justamente quais são as diferenças entre essas 3 coisas, o que cada uma delas é. Na parte 2, eu vou discutir um pouquinho sobre teoria e como a história se relaciona com a teoria social, que é o manancial da onde a história tira a maior parte das suas referências para pensar o problema da teoria, que nos ajuda a entender e explicar os fenômenos históricos. Por fim, na parte 3, eu vou passar para a parte de metodologia, vou falar um pouco sobre o que é o método da historiografia acadêmica, quais são as particularidades fundamentais dessa metodologia e quais são falar um pouquinho, bem superficialmente, quais são os diversos métodos que a historiografia se utiliza para fazer suas pesquisas, tá? Então é isso, na última parte, no finalzinho da aula, como todas as semanas, eu repasso as atividades que vocês têm para fazer ao longo dessa semana, tá bom? Então, vamos começar a primeira parte da aula. Bem, eu vou começar essa aula utilizando uma analogia feita por um físico para explicar como ele realiza o trabalho de pesquisa dele. Pode parecer um pouco fora de propósito, né? Usar a analogia que um físico faz para falar como ele trabalha, para a gente falar sobre história, sobre como é a pesquisa histórica. Bom, esse físico é um cosmólogo, ou seja, alguém que estuda as origens do universo desde o Big Bang. Então, de certa maneira, ele não deixa de ser um historiador, né? Alguém que estuda a história do universo, num sentido bem amplo, pelo menos. Ele é um historiador. Mas o que me interessa mais é que, ao tentar explicar como ele realiza o trabalho dele, ele faz uma analogia que eu acho que é para explicar o que é teoria e método, e, por consequência, também técnicas de pesquisa. E eu acho que, entendendo, a partir da analogia dele, dá para entender bem o que é método, o que é teoria, o que é técnica de pesquisa, e a partir disso a gente pode pensar o que são essas coisas para a história, especificamente. Então,
vamos a esse exemplo. O físico em questão é um português chamado João Magueijo, e ele faz essa analogia num documentário intitulado O Big Bang de João Magueijo. Aqui, pelo que eu entendi, serve para apresentar uma hipótese, que ele é o propositor, a alternativa à tese que parece ser a mais dominante na cosmologia, pelo menos por que eu entendi do documentário que eu vi, sobre o que teria acontecido nos milhares de anos imediatamente depois do Big Bang, no início da história do universo. Então, tem uma teoria mais bem aceita, mais dominante na cosmologia, ele tem uma teoria alternativa e ele montaram esse documentário para ele explicar essa teoria dele. Infelizmente, eu não vou poder colocar aqui o trechinho do vídeo do documentário, que é o que me interessa aqui, na verdade, que é o momento que ele faz uma analogia para explicar como é o trabalho dos cosmólogos. Então, que não vou me preocupar com a teoria, com a hipótese específica que ele apresenta sobre o surgimento do universo, mas é com essa analogia que ele faz para explicar o trabalho dele. Só que eu não posso colocar o vídeo aqui, porque, enfim, é um vídeo de propriedade do Discovery Channel, e se eu colocar aqui, esse vídeo possivelmente seria derrubado, seria tirado do ar pelo YouTube. Então, não vou me arriscar aqui, mas vou explicar, nas minhas palavras, mais ou menos, o que ele fala nesse documentário. Se vocês quiserem ver o documentário em si, procurar esse trechinho, tem no próprio YouTube, vocês conseguem achar. Mas eu não vou colocar aqui nesse vídeo, não. Bom, vamos lá, vamos à analogia dele. Imagine a seguinte cena que ele descreve. Existe um tubo, um cano, né, opaco. A gente não consegue ver o que se passa lá dentro. Mas a gente vê entrar por uma das extremidades um rato. E pela extremidade oposta, a gente vê entrando também nesse mesmo tubo um gato. Instantes depois dos dois entrarem no tubo, a gente ouve alguns sons. Parece um grunhido, algumas mordidas. E instantes depois a gente vê o gato saindo do tubo pela extremidade que ele havia entrado. E a gente não vê novamente o rato. Diante dessas informações, a gente pode estabelecer uma pergunta, um problema de pesquisa. O que aconteceu lá dentro? Nós não temos informações diretas, nós não vimos com os nossos próprios olhos o que aconteceu, o que nós ouvimos não é exatamente conclusivo. Nós temos um problema de pesquisa, então. A resposta imediata que muitos de vocês já devem ter pensado é: o gato comeu o rato. Mas é interessante pensar como a gente estabelece essa resposta que parece óbvia, porque a proposição dessa resposta, por mais imediata que ela seja, tem uma lógica. Vamos tentar entender qual é essa lógica que a gente segue para pensar essa resposta. O que chama a nossa atenção, em primeiro lugar, são esses indícios que a gente tem. A gente viu o gato entrando no tubo, a gente viu o rato entrando no tubo, a gente ouviu os sons, e esses sons deixam muito provável que eles tenham se encontrado, dão a entender, né, que eles se encontraram lá dentro. Então, isso tudo é a nossa base empírica, o resultado da nossa empiria, ou seja, tudo aquilo que nós somos capazes de verificar, nesse caso, em investigação. Ou seja, a empiria aqui são esses indícios diretos que a gente tem do caso em questão. Parece para a gente que é basicamente desses indícios que a gente tira a nossa conclusão que o gato comeu o rato. Mas não é exatamente assim que acontece. Afinal, a gente não tem como verificar empiricamente, a partir dos indícios que a gente tem, se o gato realmente comeu o rato. O que a gente tem, em primeiro lugar, que reconhecer, que a gente tem que saber logo de cara, é que isso que a gente está respondendo, essa nossa resposta, é uma hipótese, na verdade. Ou seja, o que é uma hipótese? Uma resposta provisória, ainda não confirmada. Ainda que pareça ser uma boa hipótese. Mas o mais interessante é nos perguntar como chegamos à nossa base empírica, ou seja, como é que a gente estabelece esses indícios, como é que eles chegaram a gente, e como a gente usou esses dados empíricos para estabelecer a nossa hipótese. E mais ainda, talvez mais interessante de tudo, por que essa hipótese parece ser uma hipótese boa? Por que ela parece ter uma boa sustentação? Bom, vamos por partes. Primeiro, nós vemos e ouvimos esses indícios, né? A gente pode dizer que, nesse caso, a visão e a audição são os nossos métodos
né, que são esses métodos. Método vem de um termo em grego que significa o caminho pelo qual se busca algo. Método no sentido científico, mais geral, são os caminhos que usamos para conhecer aquilo que queremos entender. E no sentido um pouco mais específico, são os caminhos que a gente utiliza, ou mesmo produz os dados que a gente utiliza para identificar ou para produzir os dados que servirão de indícios nessa busca pelo conhecimento. Então, metodologia são esses caminhos que a gente utiliza para chegar na base empírica. Pensando nesse caso específico, se a gente está diante do tubo, ali em frente para o tubo, os nossos olhos e os nossos ouvidos são as ferramentas para as nossas técnicas de pesquisa, ou seja, são aquelas coisas que a gente utiliza para colocar o método, que é a nossa visão e a nossa audição, em execução. Mas se a gente está distante do tubo, por exemplo, e vendo aquelas coisas por uma câmera, por uma filmagem, e ouvindo através da captação de áudio por um microfone, o vídeo, a câmera, o microfone, a captação de áudio, tudo isso são nossas técnicas de pesquisa para que a nossa metodologia de ver e ouvir seja posta em prática. Então, técnicas de pesquisa são justamente esses meios que a gente utiliza, esses recursos, instrumentos, os meios em geral que a gente usa para colocar a metodologia em prática. E, no final desse processo, ter uma base empírica, ter um resultado empírico. Que, no caso aqui, é ver que o gato entrou, ver que o rato entrou no tubo, ouvir os barulhos. Ver que o gato saiu do tubo também. Mas isso não é tudo. Nós pegamos esses indícios da nossa empiria e os transformamos numa narrativa. O gato entrou no cano, encontrou o rato e comeu o rato. Para que esse salto dos indícios da base empírica para a narrativa, resposta para a nossa pergunta, para que ela seja possível, é necessária uma teoria. A palavra teoria também vem do grego, tem origem na ideia de ver e observar as coisas, e com o tempo ela ganhou o sentido de especular filosoficamente a partir do que se vê. Essa teoria serve, então, como um guia para a gente pensar sobre aquilo que estamos pesquisando. Então, são os conhecimentos de referência que a gente tem, pelo acúmulo de conhecimentos anteriores, para reconhecer os caminhos que a metodologia vai percorrer. Nesse caso do exemplo, a teoria que a gente está usando é gatos comem ratos. Isso é uma teoria. Essa teoria não é arbitrária, né? Ela vem justamente do acúmulo de observações realizadas sobre o encontro de gatos e ratos, que estabeleceu que gatos comem ratos. E por isso que, diante daquele conjunto de indícios que a gente tinha, é razoável fazer a interpretação de que aquele gato comeu o rato dentro do tubo, mesmo que a gente não tenha visto isso. A hipótese parece boa justamente porque ela é capaz de juntar as peças dos indícios que a gente tem de uma maneira coerente com a teoria geral que a gente tem sobre aquele assunto. Então, por que a hipótese parece muito boa? Porque ela consegue montar um quebra-cabeça muito bem montado de indícios dentro de uma teoria geral, que é aquilo que a gente entende de como aquelas coisas funcionam. Mas o João Maguete vai além nessa analogia, por isso eu acho muito interessante a analogia que ele faz. Ele diz que a diversão está só começando quando você chega nesse ponto da pesquisa sobre o que aconteceu naquele tubo. Por quê? Porque é possível estabelecer narrativas, respostas, ou seja, hipóteses diferentes. Talvez alguns de vocês que estão vendo esse vídeo já tenham, inclusive, pensado em alternativas desde o início, lá de quando eu falei do exemplo, né, da analogia. O João Maguete levanta a seguinte possibilidade. E se o rato fosse capaz de resistir, né, se ele tenha espantado o gato e esteja são e salvo dentro do tubo? O interessante é que é possível dizer isso, é possível estabelecer essa interpretação, essa hipótese, apenas entendendo de maneira diferente os mesmos indícios que a gente tem desde o começo.
A gente pode dizer que o gato não saiu do tubo porque ele já estava satisfeito que tinha comido o rato, mas porque ele estava fugindo. O rato, então, não teria não aparecido, teria ficado desaparecido porque ele estava morto, porque tinha sido comido, mas porque ele estava dentro do tubo vitorioso no confronto para decidir quem ia ficar com o tubo, para quem ia dominar o tubo. E os grunhidos e as mordidas que a gente ouviu, talvez tenham sido o rato atacando e expulsando o gato, e não o gato devorando o rato. Alguém que esteja propondo essa hipótese precisaria, então, se basear em uma teoria diferente e contestar a teoria que embasava a visão até então hegemônica, abrindo, nesse movimento, um debate teórico. Ele poderia tentar demonstrar, por exemplo, que a ideia de que gatos comem ratos é um estereótipo estabelecido pela indústria cultural e que, na verdade, a maioria dos encontros entre gatos e ratos resultam nos ratos espantando os gatos. Ou ele poderia tentar estabelecer matizes naquela teoria, dizendo que gatos comem ratos, mas nem todos os gatos comem nem todos os ratos, né? Ou seja, aquele gato em particular poderia fazer parte de um grupo de gatos que não é capaz de comer ratos. Um gato mais medroso, por exemplo, ou o contrário, que aquele rato é parte de um grupo de ratos que não se deixa vencer por gatos, que espanta os gatos quando eles se encontram. Então, nesses dois casos, seria mais provável que o gato não tenha comido o rato. É um debate teórico sobre o quadro geral dentro do qual o caso em particular se insere e que é fundamental para o nosso melhor uso dos indícios que temos para tentar encontrar a melhor resposta que podemos dar para aquela pergunta. Mas o debate não precisa se restringir ao aspecto teórico. Pode haver questionamentos quanto às metodologias e técnicas de pesquisa utilizadas para estabelecer aquela primeira resposta. Por exemplo, será que o microfone usado para captar os sons não estava com algum problema e aquilo que achamos que era um grunhido era, na verdade, um problema no microfone? Isso mudaria todo o cenário. A gente poderia dizer que gato e rato talvez nem tenham se encontrado, aqueles barulhos que comprovariam o encontro poderiam ser um problema metodológico. No caso, na verdade, um problema técnico da pesquisa. Ou será que não haveria métodos e técnicas de pesquisas mais apropriados para estabelecermos de maneira mais adequada o que ocorreu naquele tubo? E aí alguém proporia, não, a gente deveria estudar isso de outra maneira, usando outros métodos. O que a gente estaria diante, então, nesse caso, seria de um debate metodológico. O debate metodológico abre o caminho para uma outra discussão, um debate sobre os dados empíricos em si, um debate empírico. Isso pode ocorrer na forma de um estudo mais detido dos indícios que a gente já tem ou na busca por novos indícios. Voltando para o exemplo, a gente poderia tentar observar melhor o gato saindo do cano. Ele por acaso mancava quando saiu? Podemos analisar melhor aqueles barulhos para tentar entender se podemos dizer coisas mais específicas sobre eles. Era um gato mordendo um rato, era um rato mordendo um gato. A gente consegue, a partir da análise daqueles sons, precisar isso melhor e aí, de repente, fundamentar melhor uma hipótese ou a outra. Além disso, a gente pode buscar novos indícios. Então, a gente consegue olhar dentro do tubo para ver se o rato está lá, se o rato está lá morto, ou se o rato está lá vivo, por exemplo. Essa busca por indícios poderia nos levar a utilizar ou eventualmente até mesmo criar novos métodos e técnicas de pesquisa para gerar indícios mais conclusivos sobre o que a gente está tentando conhecer. E ao longo de todo o processo, podemos nos ver diante da situação de estabelecer novas teorias que embasem melhor as hipóteses sobre aquilo que a gente está investigando. Essa analogia que o João Maguijo faz, no final das contas, é uma simplificação idealizada de como funcionam os debates científicos em geral. A gente pode adaptar essa analogia para o debate historiográfico, pensando no seguinte: eu poderia dizer que as teorias são as ideias gerais e os conceitos estabelecidos para tentar entender o comportamento humano e suas transformações históricas. É possível dizer, o sociólogo Pierre Bourdieu fala isso, que
que existe uma espécie de sociologia espontânea no senso comum de cada sociedade, ou seja, uma forma como cada sociedade entende que as coisas acontecem, que a sociedade, a forma como a qual a sociedade funciona. Mas é importante, para um estudo que pretenda superar os estereótipos, os preconceitos, os limites desse senso comum, que ele busque reflexões mais aprofundadas, mais complexas sobre aqueles temas. E é por isso que a história precisa tanto do diálogo com as ciências sociais, que são, no final das contas, os especialistas em produzirem essa superação da sociologia espontânea do senso comum. Por outro lado, a base empírica da historiografia se assenta nas fontes históricas, os vestígios que aquele acontecimento, aquele processo, aquela sociedade que queremos entender deixou para nós. Mas essas fontes não caem no nosso colo. Elas são descobertas, elas são identificadas, elas são às vezes até produzidas. E existem diversos métodos para fazer tudo isso e também para analisar essas fontes, para entender o que elas podem nos dizer ou não podem nos dizer. E essas metodologias envolvem um outro número enorme de técnicas de pesquisa. É um pouco do que significam, então, essas coisas para o conhecimento histórico, teoria social, as fontes históricas, as metodologias e técnicas de pesquisa, da análise das fontes históricas, que eu vou falar nas próximas duas partes da aula, né? Na próxima, começando pela teoria e na parte 3, falando sobre metodologia. Bom, como eu mostrei, né, na analogia criada pelo João Maguejo, as teorias nos servem, então, como generalizações necessárias para pensar explicações sobre os casos concretos que a gente está analisando. Logo se percebe, então, a importância da teoria social para a história, dado que nosso objetivo é tratar das sociedades humanas no tempo. Então, as teorias que a gente vai usar para criar essas generalizações são as teorias sociais. Porém, os historiadores acabaram estabelecendo, nos últimos 2 séculos, né, de historiografia acadêmica, uma relação de amor e ódio com a teoria social. E o motivo não é difícil de entender. Bom, quanto um campo de estudos que se estabeleceu e se desenvolveu como a área por excelência de estudo da historicidade, da diferença, da transformação, do particular, do específico, a história muitas vezes encarou as generalizações teóricas como o exato oposto daquilo que era o objetivo da história. Reforça esse pé atrás dos historiadores com as generalizações teóricas o forte apego que nós, historiadores, tendemos a ter com as fontes históricas que fundamentam o método historiográfico. A gente vai falar das fontes daqui a pouco. Muitos historiadores acabam entendendo que o uso de generalizações teóricas é uma intromissão indevida de algo externo às fontes, e que as fontes deveriam ser o eixo do trabalho do historiador. E a generalização teórica é algo que vem de fora e deturpa o que está na fonte. Então, esse é outro motivo para fazer com que os historiadores tenham desenvolvido ao longo do tempo um pé atrás com a teoria e uma posição que a gente poderia chamar de empiricista, que é muito comum entre os historiadores, ou seja, de se preocupar muito com a pesquisa empírica, o resultado empírico da pesquisa, a parte dos dados da pesquisa, da empiria da pesquisa, no nosso caso, os historiadores com as fontes históricas e menos com as discussões teóricas e metodológicas. Bom, essa é uma visão, como eu disse, comum entre os historiadores, mas é uma posição problemática. É quase que um vício de formação do nosso campo, na verdade, contra o qual a gente precisa estar atento para evitar os problemas mais sérios que ela traz. O problema mais sério que essa posição gera é uma relação ingênua e acrítica com as próprias posições teóricas. Repare bem, é impossível a produção de uma explicação histórica sem que exista uma teoria de fundo que embase aquela explicação. Toda explicação é fundamentada em uma teoria. Nós estamos sempre promovendo generalizações e as explicações históricas dependem dessas generalizações. E mesmo o trabalho com as fontes primárias, como bem havia dito o Mark Bloch, é resultado das perguntas que o historiador estabelece para o documento. Ou seja, as fontes não falam por si só.
E as perguntas que a gente faz para as fontes e fazem as fontes falarem são moldadas pelas teorias que a gente utiliza para pensar essas perguntas. Ao achar que não devem usar generalizações, esses historiadores mais empiricistas acabam usando generalizações irrefletidas, ou seja, generalizações que eles nem pensaram sobre, generalizações que eles acham que não são generalizações, mas são. Por mais específica, pontual e empírica que uma afirmação de um historiador possa parecer ser sobre um acontecimento ou um processo histórico específico, ela envolve nomenclaturas utilizadas para designar as coisas envolvidas, os grupos sociais, as instituições, os estados, o que for que ele está analisando ali. Ele usa nomenclaturas, rótulos, para dizer o que aquelas coisas são. Esses rótulos são, de uma maneira ou de outra, generalizações. E eles também usam alguma lógica para conectar esses acontecimentos de alguma maneira. Essa lógica também é determinada por uma percepção de como a sociedade funciona, de como a história se desenrola. Tudo isso é teoria. Ou seja, tudo isso, todo esse processo de explicação histórica envolve algum tipo de generalização que se baseia em algum ou alguns preceitos sobre como as coisas funcionam no mundo social. Ao não refletir sobre essas generalizações, os historiadores empiricistas recorrentemente acabam caindo em generalizações de senso comum, da tal sociologia espontânea, que fala Bourdieu. E essa sociologia crua do senso comum tende a ser permeada de generalizações que se mostram muito problemáticas quando vistas com cuidado, tendem a ser estereotipadas, às vezes até preconceituosas. Então, ao não refletir, ao não problematizar as suas próprias generalizações, esses historiadores empiricistas caem recorrentemente em problemas de análise social bem graves. Por isso, no final das contas, o diálogo da história com as outras ciências sociais, tradicionalmente mais preocupadas com a teoria social do que nós historiadores, sempre foi importante e muito rico para os historiadores. É desse diálogo que vem a maioria das generalizações teóricas que os historiadores utilizam em seus trabalhos. Há quem diga até que os historiadores não produzem teoria social, eles apenas se contentam em aplicar e eventualmente adaptar as teorias que os cientistas sociais criam nas sociedades históricas. Então, por conta disso, todo estudo sobre teoria social dos historiadores seria, na verdade, um estudo, uma reflexão sobre como é o nosso diálogo com as ciências sociais. Mas, na verdade, existem algumas contribuições teóricas da historiografia sobre a questão do tempo, que são bem importantes. Mas até por esse caráter muito empiricista dos historiadores, essas coisas às vezes são tratadas muito como óbvias, muito como que não precisam ser discutidas teoricamente, não precisam ser análise de um objeto de uma análise teórica, mas na verdade elas devem ser para evitar, inclusive, essas generalizações ruins, essas teorias irrefletidas. Então eu vou começar falando sobre essas discussões que, na verdade, permeiam o trabalho do historiador, até dos historiadores empiricistas, sem que eles percebam, mas que, no final das contas, é a base teórica da reflexão historiográfica. Bom, o elemento mais fundamental da teoria que embasa a reflexão historiográfica contemporânea, é algo que a gente já bateu bastante aqui nas nossas aulas, é o princípio de que toda a existência social humana é plena de historicidade. Eu bati bastante nessa tecla na primeira videoaula desse curso, mas vale a pena voltar um pouquinho naquelas ideias lá. Os historiadores, quando dizem que determinada coisa é histórica, mais do que enfatizar a importância ou a excepcionalidade daquela coisa, eles tendem a estar enfatizando a historicidade daquela coisa, isto é, ela não foi sempre daquele jeito, ela não será sempre desse jeito que ela é agora. Essas coisas se transformam. Essa é uma posição disseminada na historiografia, do mais conservador dos historicistas alemães do século XIX ao mais ortodoxo dos historiadores marxistas da União Soviética dos anos 60. Todo historiador defenderia alguma forma específica desse argumento geral. E essa não deixa de ser uma teoria geral sobre as sociedades humanas e que tem várias implicações importantes para a explicação social. A sua primeira consequência é a ideia de anacronismo, que é o pecado mortal para a historiografia. Quando um historiador quer xingar o outro, ele diz que o argumento que o outro está usando é anacrônico.
O que é isso? Né? A gente chama alguma coisa de anacrônica quando ela está fora do seu tempo. Então, para os historiadores, como as coisas estão ao tempo todo se transformando, tentar explicar um processo histórico ou definir um grupo social, uma instituição, usando critérios de outro tempo, tende a ser visto como muito problemático, de alguma maneira. Por isso, tentar explicar, por exemplo, a relação dos gregos com o sobrenatural, usando as categorias que a gente usa para explicar as relações dos cristãos contemporâneos com a sua religião, ou explicar o comportamento econômico dos comerciantes medievais, utilizando os mesmos princípios que a gente usa para explicar o comportamento econômico dos investidores da Bolsa de Nova York, tende a ser visto como muita desconfiança pelos historiadores. As generalizações teóricas da história precisam lidar o tempo todo com essa questão da historicidade do mundo social e, portanto, as causalidades históricas não são permanentes, homogêneas, ou seja, uma coisa sempre vai ter o mesmo resultado em qualquer momento da história. Não. Para teorias que embasam a historiografia, as causas históricas são heterogêneas. O mesmo tipo de fenômeno pode ter causas e consequências diferentes, porque elas dependem do contexto histórico específico em que elas estão inseridas. Porque aquele contexto é pleno de historicidade, se transforma o tempo todo, e essas coisas impactam umas nas outras. Decorre disso a reflexão sobre continuidade e mudança na história. Tudo muda, mas as coisas não mudam arbitrariamente. Voltando àquela famosa frase do Karl Marx, que eu gosto bastante, os homens fazem a história, na palavra de Marx, mas não a fazem como querem, pois não escolhem as circunstâncias em que ela é feita, mas a fazem como elas, nas circunstâncias em que elas foram lhes transmitidas. Isto é, a mudança se constrói sobre os sedimentos da história anterior, a partir das condições dadas pelas mudanças que ocorreram antes. Disso decorrem duas coisas importantes para a teoria historiográfica. Primeiro, a cronologia importa, ou seja, a ordem dos fatores em história altera o produto. Por isso, o Gale, naquele texto que a gente leu algumas semanas atrás, fala que na história, para a história, a jornada importa tanto quanto a conclusão. Porque essa jornada, entendida como os processos históricos que ocorrem, como eles se conectam ao longo do tempo, são fundamentais para os tipos de explicação social que nós historiadores criamos. Uma coisa que acontece no tempo A, que acontece depois do tempo B, vai ser explicada em conexão com o que veio antes, com o tempo B. Então, a cronologia, a ordem de que as coisas acontecem, importa. Se A aconteceu depois de B, é diferente de se A aconteceu antes de B. A ordem cronológica das coisas tem um impacto sobre a explicação histórica. Pensem, por exemplo, em coisas na física, que o tempo funciona de maneira menos cronológica, de maneira mais geral. Eu solto uma garrafa, ela cai no chão. Não importa se é 2020 ou se é 1900. A regra, a causalidade é homogênea. No caso da história, como a causalidade é heterogênea, a cronologia importa. Em segundo lugar, em algum nível, o passado permanece no presente e permanecerá no futuro, deixando suas marcas e heranças na forma dessas condições que delimitaram a ocorrência da história que veio depois. Pense no quanto a escravidão formata até hoje as estruturas racistas da sociedade brasileira. A escravidão não existe mais, mas em certo sentido, de alguma maneira, ela permanece. Não do mesmo jeito, permanece transformada, mas permanece. Assim, a gente pode identificar certos elementos da sociedade que permanecem por longos períodos, formatando continuidades na história. Ao mesmo tempo, essas continuidades não permanecem estáticas e idênticas. Elas se transformam em ritmos diversos de mudança. Essa dinâmica de permanência e continuidade é um elemento central para entender o funcionamento histórico das sociedades humanas. Uma das contribuições teóricas mais interessantes sobre o assunto foi proposta por Fernand Braudel. O Braudel fala
de que diferentes elementos da sociedade têm temporalidades, ritmos diferentes de mudança e transformação. Então a gente precisa entender que a cada momento da história a gente está diante de diferentes temporalidades de transformação histórica. A gente está diante de coisas que mudam, se transformam em temporalidades diferentes. Determinados elementos da sociedade se transformam rapidamente. A gente vê a transformação disso no dia a dia, de um dia para o outro. Essa seria o que o Brodel chama de curta duração, típica da história evenementielle, da história dos acontecimentos. Outros elementos da nossa sociedade, por outro lado, se transformariam em um tempo um pouco mais lento, mas que ainda assim a gente é capaz de vislumbrar ao longo da nossa vida, ao longo de anos, décadas, dentro de uma única geração. Essa seria a média duração, nos termos que o Brodel estabelece. Porém, existiriam, e essa é na verdade a grande contribuição do Brodel para a teoria da história, existiriam alguns elementos da sociedade que seriam teriam suas raízes extremamente profundas nas estruturas sociais e cuja transformação seria muito lenta e perceptível apenas ao longo de algumas gerações, às vezes séculos, eventualmente até mais do que isso. E essa é o que o Brodel chama de longa duração. O Brodel chega a estabelecer os tipos de elementos da sociedade que ele acha que são típicos de cada uma das durações. Então, na curta duração, ele identifica com as mudanças políticas, a média duração, por exemplo, com ciclos econômicos, enquanto a longa duração seria uma duração mais ligada às estruturas, tanto mentais quanto econômicas, ou mesmo da relação humana com a geografia. Essa associação mais direta hoje, muito fixa entre certos elementos e certas temporalidades, certas durações, já é mais criticada, mas a ideia de que existem temporalidades diferentes, coisas podem mudar em temporalidades diferentes, essa é uma contribuição importante que o Brodel trouxe e que permanece muito útil para a historiografia até hoje. Uma última questão que essa centralidade dada pelos historiadores ao problema da historicidade das sociedades humanas estabelece para a teoria social é a pergunta sobre quem transforma a história e em que contextos essas transformações acontecem. Posto de outra maneira, quem são os sujeitos da história, seus personagens, e quais são os contextos em que esses personagens atuam, que contextos permitem que esses agentes históricos atuem daquela maneira que eles agem. Em uma aula passada, eu enfatizei o quanto a historiografia, no sentido em que a gente entende hoje, depende de uma percepção humanista desse problema. Se a gente entende que são os desígnios divinos que fazem a história acontecer, então Deus é o sujeito da história, a gente desenvolve uma teologia, não uma historiografia. Se a gente entende que os genes humanos que fazem a história acontecer, a genética, o sujeito da história, a gente desenvolve uma biologia, não uma historiografia. Mas aceitando que os agentes e os contextos da história humana são humanos e sociais, muitas opções ainda permanecem sobre quem podem ser os agentes da história e quais são os contextos históricos importantes. Os grandes personagens, as coletividades, mas quais tipos de coletividades? Os modos de produção, as estruturas de parentesco, os universos simbólicos, tudo isso podem ser os agentes da história ou os contextos históricos. E é aqui que o diálogo com as ciências sociais é estruturante para a historiografia, porque são as reflexões da teoria social que vai dar respostas para essas duas perguntas. E até ajuda a gente a entender um pouquinho a aula da semana passada, em que eu pontuei bastante o quanto o diálogo com a teoria social, com a economia, sociologia, antropologia, psicologia, teoria literária, fez a história viver, conhecer inovações, porque essas inovações eram trazidas por esse diálogo para pensar algumas questões metodológicas também, mas muitas questões teóricas sobre quem são os sujeitos da história, quais são os contextos históricos que nos ajudam a entender as transformações históricas, enfim, os eventos históricos. A gente pode dizer que o contexto de ação que os historiadores tendem a ter em mente quando buscam explicar suas histórias é a ideia abstrata de sociedade. Isso é um termo genérico
que pode significar muita coisa, mas que parte de uma ideia fundamental. A vida humana se desenrola dentro de um conjunto de relações com outras pessoas e instituições criadas pelas pessoas que diferem qualitativamente daqueles elementos, aquelas coisas que são postas pela natureza e que não são obra do divino ou do sobrenatural. Ou seja, a sociedade é um conjunto de relações e instituições humanas que não são nem naturais, nem sobrenaturais. Nesse sentido bem genérico, outros conceitos podem desempenhar um papel semelhante à sociedade, como cultura e civilização. Pense o quão recorrentemente a gente fala, por exemplo, em sociedade romana, cultura grega, civilização egípcia, quando a gente fala de história. Acima de tudo, é a esse significado básico que o uso desses termos faz menção, essa ideia de conjunto de relações e interações humanas que são o contexto fundamental do desenrolar da história humana. Esse uso de sociedade, cultura e civilização nesse sentido se desenvolveu ao longo do século XIX e do século XX durante a consolidação das ciências sociais como uma área científica dedicada a estudar a vida social humana. Por um lado, essa construção negava o papel do divino nessa explicação da vida humana em sociedade. São os seres humanos que fazem a sociedade. Por outro lado, negava-se um determinismo biológico ou de um tipo parecido, por exemplo, na ideia de que são os genes ou as raças, na teoria racialista do século XIX, que determinavam as ações humanas. Não. O que essa ideia vai trazer são as relações e instituições sociais humanas que explicam a vida social humana. A história acadêmica convergia nesse interesse e participou ativamente da produção dessas ideias de sociedade, civilização ou cultura como os elementos estruturantes para pensar o contexto da ação social humana, e no nosso caso particular, dos acontecimentos e processos históricos. Assim, sociedades, civilizações ou culturas servem para a teoria social como um conceito amplo para pensar o lugar dentro do qual ocorre o evento ou o processo que a gente quer entender. Decorre disso que sociedades, civilizações ou culturas precisam ser entendidas como algum tipo de totalidade dentro da qual se inserem esses eventos ou processos, isto é, as diferentes coisas e pessoas que identificamos como parte daquela sociedade, cultura, civilização, estão de alguma maneira conectadas entre si, formando um todo. Essa totalidade pode ser pensada como um sistema, como uma estrutura, como uma rede de conexão, mas em todos os casos a gente está diante de uma ideia de que existe uma série de coisas que de alguma maneira se interinfluenciam. Para dar um exemplo concreto do que eu estou falando aqui, fica mais claro. Se eu quero entender por que ocorreu a Revolução Francesa, não me basta entender os episódios específicos da Revolução Francesa. Eu preciso entender os elementos que compõem a sociedade francesa da época, ou seja, a economia da França na época, a hierarquia social da França na época, a cultura política dos franceses na época, entre outras coisas. Essa é uma ideia que nos parece óbvia, mas para que isso faça sentido, a gente precisa entender que existe algum tipo de realidade conectada entre as coisas que compõem isso que a gente chama de sociedade francesa, que explica a ocorrência da Revolução Francesa. Mas o que é essa totalidade? O que faz com que ela exista? Tentar identificar o que são os elementos que formam a totalidade e qual é o caráter da conexão entre eles e por que essa conexão acontece é basicamente a razão de existir das várias teorias, das várias ciências sociais. Cada ciência social, de uma certa maneira, acabou desenvolvendo enfoques diferentes. E mesmo dentro de cada uma dessas ciências sociais, sociologia, antropologia, psicologia, economia, você é capaz de identificar tradições diferentes que também pensam a resposta para essa pergunta de maneira bem diferente. Foi o contato com essas diferentes possibilidades existentes dentro da ciência social que fez com que, foi pelo menos uma das coisas que fez com que a historiografia se transformasse, se renovasse tantas vezes ao longo do século XX, porque havia uma possibilidade enorme de respostas a dar a essa questão sobre o que é a totalidade social, que é um sistema, uma estrutura, uma rede de conexões, mas
O que é essa estrutura? O que define essa estrutura? É a economia? É a cultura? O que define essas redes? São as relações de poder econômico, são as relações de poder político, são as relações de parentesco? Como você explica essas coisas? Dentro das ciências sociais foram se criando diversas teorias que explicam essa questão de maneiras muito diferentes. Mas essas reflexões são fundamentais para entender também, além dos contextos, também os agentes da história. Quem são os agentes da história? Quem são os sujeitos históricos? A partir do momento em que a história dos grandes personagens começou a ser superada, ainda no século XIX, a discussão sobre quem seriam, então, os personagens da transformação histórica, os sujeitos da história, se transformou numa questão fundamental da reflexão teórica em história. A história nacional do século XIX apontou na direção dos estados, ou dos povos, das nações, ou nas versões mais racistas dessa história nacional, das raças, como os sujeitos da história, os personagens da história. Então pensa quando uma história fala assim, a Alemanha fez tal coisa. O personagem ali é o Estado alemão, o povo alemão, é disso que esses caras estavam pensando. A categoria racial, até por conta, enfim, de tudo que aconteceu no século XX, acabou perdendo força e hoje não é utilizada na historiografia de maneira geral, a não ser, enfim, na inversão dela que se faz da discussão sobre as estruturas raciais da sociedade, sobre como determinados grupos foram racializados. E aí a discussão sobre raça faz sentido, mas não no sentido do século XIX, de achar que essas eram raças reais que existiam biologicamente e isso explicava a diferença entre os povos. Isso foi abandonado. Mas o uso de povo, nação e de Estado como agentes históricos continua existindo. Vocês vão esbarrar com um texto sobre a Segunda Guerra Mundial que fala assim, a Alemanha atacou a Polônia. O sujeito da história nessa frase é a Alemanha. O que é essa Alemanha? Reparem, isso é uma generalização. Isso é o Estado alemão, é a classe dominante alemã, tudo isso pode ser questionado e discutido sobre quem são os agentes da história. Ao longo do século XX, outras categorias, já no final do século XIX, na verdade, mas ao longo do século XX isso foi sendo cada vez mais apropriado pela história, outras categorias muito úteis para pensar a ação coletiva humana foram sendo desenvolvidas e usadas pelos historiadores, como classe social, etnia, estamento, gênero, entre outras. E isso, né, foi trazendo novidades para a historiografia para pensar novos agentes históricos, novos sujeitos históricos, para pensar explicações novas para a história, para os eventos históricos. Essas categorias, repare, podem ter referenciais diversos, utilizando os elementos diferentes da sociedade para pensar como essas coletividades se constituem. Classes sociais, por exemplo, tendem a ser definidas utilizando o critério da exploração econômica. Então, quem é o explorado, quem é o explorador, e assim você divide as classes sociais. Estamentos sociais, por outro lado, tendem a ser definidos por critérios jurídicos. Então, na lei se estabelecia uma ordem, esse grupo aqui tinha privilégio, esse aqui não. Então, os nobres tinham privilégio, o clero tinha privilégio. Isso são estamentos. Então, o critério aqui não é econômico, o critério aqui é jurídico. Etnias tendem a ser definidas pelo critério cultural, quais são, né, os conjuntos de práticas e representações culturais que aquele grupo compartilha e formam, a partir dali, uma etnia. Então, critérios diferentes podem ser usados. Essas categorias também costumam enfrentar uma questão que é bastante importante, que é essas pessoas que você está colocando dentro daquele grupo, dentro daquele coletivo, se identificavam como parte daquela coletividade. Então, eles diziam, nós somos essa classe social, nós somos essa etnia. Ou não, isso é uma ferramenta analítica, uma categoria de análise que nós, historiadores, hoje usamos para classificar aquelas pessoas e explicar as ações delas. Então, as duas coisas podem acontecer. Isso implica em tipos de análise diferentes. Mas, em qualquer um dos dois casos, uma outra pergunta fundamental é se essa categorização é a melhor forma de explicar a dinâmica dos eventos históricos que a gente está analisando. Isso é, a ação daquelas pessoas é impulsionada por razões explicáveis a partir do seu pertencimento, consciente ou não,
a essa categoria que a gente está utilizando? Ou seja, o comportamento daquelas pessoas que a gente está chamando de classe proletária da Inglaterra do século XIX. O comportamento deles é explicável pelo pertencimento a essa categoria, então ela é uma boa categoria explicativa. Se não, ela não é. A gente precisa buscar uma outra categoria para definir aquela coletividade. Bom, acho que vocês conseguem, a partir do que eu falei até aqui, vislumbrar um pouco dos vários debates teóricos que podem surgir em um estudo histórico. Quais são as estruturas determinantes de um contexto, ou a gente não vai falar em estruturas, quais são os sistemas, quais são as redes, quais são os agentes históricos, como definir esses agentes históricos. Tudo isso é assunto para debate teórico numa pesquisa histórica. E cada um dos assuntos históricos clássicos que vocês conhecem tem debates desse tipo fundamentais sendo feitos. Revolução Francesa tem todo esse debate. Revolução Industrial tem todo esse debate. Surgimento do Estado-nação moderno tem todo esse debate. A queda do Império Romano tem todo esse debate. Todo grande tema historiográfico passa por esse debate teórico de fundo sobre esses e outros assuntos que eu estou mencionando aqui. Tá bom? Não vou avançar ainda mais nos detalhes desse debate. Eu acho que a gente já conseguiu fazer aqui um panorama geral. Chega a hora, então, da gente passar para os métodos da história. Bom, o elemento fundamental do método historiográfico é a ideia, a categoria de fonte histórica. Super importante vocês entenderem o que é uma fonte histórica, para entenderem como o método da história funciona. As diversas metodologias e técnicas de pesquisa desenvolvidas ou adaptadas pelos historiadores, no final das contas, são formas de identificar, descobrir, produzir, criticar, analisar ou, às vezes, complementar tudo aquilo que se identifica como fonte histórica de uma pesquisa. Então, a gente precisa começar por elas. Fontes históricas são absolutamente todo e qualquer vestígio que chegou até nós dos fatos e processos históricos que a gente quer conhecer. O Mark Bloch diferencia, inclusive, os vestígios em testemunhos voluntários, aqueles que relatam diretamente sobre a questão que a gente quer conhecer, e os testemunhos involuntários, aqueles que nos dão pistas indiretas sobre o que a gente quer conhecer. Para o Bloch, são os testemunhos involuntários os que têm maior potencial para análise histórica, porque são eles que nos permitem perceber coisas para além daquilo que aquelas pessoas que viveram naquela sociedade que a gente está estudando nos disseram diretamente. Mas, na verdade, essa diferenciação entre testemunhos voluntários ou involuntários diz menos sobre as fontes históricas em si e mais sobre a forma como os historiadores encaram a fonte. Isto é, uma fonte pode ser testemunho voluntário ou involuntário, a depender do tratamento que o historiador dá a essa fonte, as perguntas e métodos que ele utiliza. Um exemplo rápido. A obra de Heródoto, que é o historiador grego chamado de pai da história, trata das guerras entre gregos e persas. Um historiador tentando entender a guerra entre gregos e persas poderia usar o Heródoto como um testemunho voluntário, então. Uma fonte histórica que se apresenta como um testemunho voluntário. Mas outros tipos de uso podem ser feitos desse material. O historiador francês François Hartog resolveu, por exemplo, analisar como a forma que o Heródoto retrata os bárbaros nessa obra, nesse livro, nos mostra uma imagem em negativo do que o Heródoto achava que os gregos eram. Por isso ele escreveu um livro chamado O Espelho de Heródoto. É o nome do livro do Hartog. O que ele mostra nesse livro é, se você ver como o Heródoto descreve os bárbaros, aquilo é o inverso do que ele achava que os gregos eram. Então, vendo como o Heródoto dizia que os bárbaros eram, o François Hartog consegue perceber como os gregos achavam que eles eram. Por isso, ele transforma um testemunho voluntário sobre um assunto num testemunho involuntário sobre outra coisa. Ou seja, isso depende, reparem, dos métodos que ele emprega para analisar esse texto, métodos e técnicas de pesquisa, mas também da pergunta
que ele faz para esse texto, né? Como o Mark Bloch destaca, a pergunta que você faz para a fonte é sempre determinante. O ortógono perguntou sobre aquilo que o Heródoto voluntariamente disse, como foi a guerra, o que causou a guerra. Ele perguntou para o Heródoto, perguntou para o texto do Heródoto, aquilo que o Heródoto nem cogitava estar testemunhando para a posteridade. Isso é, como os estereótipos gregos sobre os bárbaros ajudavam a criar uma imagem sobre o que era ser grego. Muito se fala sobre a predominância que as fontes escritas tiveram no século XIX e o quanto a diversificação dos tipos de fontes analisadas foi uma marca da inovação historiográfica ao longo do século XX. Mas é importante entender o que isso significou na prática. A ênfase em textos escritos estava sobretudo ligada à busca por relatos e testemunhos diretos, testemunhos voluntários, desses eventos históricos que queriam ser descritos, que queriam ser narrados. Quando o estudo da história se deslocou da preocupação na descoberta e explicação do evento para a compreensão da vida social humana, de maneira geral, o rol dos tipos de fontes que nos interessavam se ampliou tremendamente. Porque agora não nos bastava conhecer os eventos narrados em um documento escrito. A gente precisava buscar todo tipo de indício sobre os mais diferentes aspectos da vida social. E quanto mais novos aspectos da vida social foram sendo historicamente inquiridos, questionados, mais diversos os tipos de fontes tiveram que ser. Deixa eu dar um exemplo bastante extremo aqui, que eu acho bastante interessante. A paleoclimatologia, que é o ramo da ciência dedicada ao estudo do clima em passados distantes, desenvolveu um método de pesquisa que consiste em perfurar geleiras permanentes em lugares como a Antártida e a Groenlândia e analisar esse gelo para identificar a presença de materiais diversos na atmosfera ao longo de milhares de anos antes do presente. Aqui é uma imagem mostrando isso. Isso é possível porque, como essas geleiras são permanentes, o gelo que se acumula ali ano após ano não descongela e vai formando camadas ano após ano de gelo recém-congelado. Então, quanto mais profundo esse gelo, é um gelo que se congelou ali, que se estabeleceu ali há mais tempo. Então, se você faz um corte profundo, como esse da imagem mostra, formando uma pilastrona de gelo, os paleoclimatologistas são capazes de determinar em cada camadinha dessa pilastra quando aquele gelo se estabeleceu ali e analisando a água presente ali, ou melhor dizendo, as coisas presentes na água que está congelado naquele extrato, os paleoclimatologistas são capazes de analisar como era a atmosfera na época que aquele gelo se formou, porque aquela água acumulada ali veio da atmosfera. A partir disso, eles são capazes de dizer como os elementos químicos na atmosfera se modificaram ao longo da história. E esses materiais presentes na atmosfera podem nos dizer um monte de coisa sobre a história do clima, mas também podem nos dizer algumas coisas sobre a história humana. Um dos materiais, para dar um exemplo, que se encontra nesses estudos é chumbo. A poluição atmosférica por chumbo é um resultado típico da metalurgia de prata. Por sua vez, a metalurgia de prata em grande escala, a ponto de afetar a poluição atmosférica, tende a estar ligada com a cunhagem de moedas de prata. Ou seja, a presença de indícios crescentes de chumbo nas geleiras da Groenlândia, como esse gráficozinho aqui mostra, por volta do século I a.C., é uma das melhores fontes históricas que a gente tem sobre o crescimento da cunhagem de moedas de prata no Império Romano. O chumbo presente nas geleiras da Groenlândia é um vestígio de uma ação humana. E no momento que eu me interesso por essa ação, em compreender essa ação, esse chumbo lá na geleira vira uma fonte histórica, um testemunho voluntário. Mas repara que existe uma série de mediações entre o conhecimento de que existe uma variação nos resquícios de chumbo presentes no gelo de diferentes profundidades de uma geleira na Groenlândia e o uso dessa informação como dado de que houve um crescimento na cunhagem de moedas de prata no Mediterrâneo Antigo. Todo vestígio, sobretudo os testemunhos involuntários, exige, portanto, a criação de meios para transformar uma informação bruta em um vestígio sobre um assunto a qual aquela informação bruta está ligada de maneira implícita.
O desenvolvimento de abordagens que tratam os vestígios do passado como testemunhos involuntários de questões diversas das sociedades que as produziram foi um dos mais importantes avanços metodológicos da historiografia nos últimos 2 séculos. Essa forma de lidar com as fontes históricas, buscando entendê-las como testemunhos involuntários de aspectos que se quer conhecer das sociedades do passado, foi denominado pelo historiador italiano Carlo Ginzburg, aquele cara da microhistória que eu já mencionei aqui algumas vezes, como o método indiciário, isso é, um modelo de investigação baseado em indícios. O Ginzburg mostra que o procedimento fundamental desse método é compartilhado por uma infinidade de práticas humanas, da caça pré-histórica até as investigações da medicina, que tenta estabelecer um diagnóstico a partir de sintomas, ou da investigação forense, que tenta estabelecer a recomposição da trama de um crime a partir das pistas desse crime. Todas essas práticas lidam com a tentativa de estabelecer um conhecimento a partir de informações indiretas que servem como vestígio do que aconteceu. Dentro da historiografia, ou em diálogo com outras ciências sociais, uma infinidade de métodos se desenvolveu a partir dessa ideia fundamental. A grande diversidade de fontes históricas faz existir uma grande diversidade de métodos e técnicas de pesquisa, porque cada tipo diferente de fonte demanda um tipo diferente de metodologia e de técnica de pesquisa. Assim, existe uma série de métodos e técnicas de pesquisa para lidar com documentos de arquivos, por exemplo. E, na verdade, a gente pode dizer até que diferentes tipos de arquivo, como cartórios de registros de casamento e de nascimento, arquivos de processos criminais, ou um arquivo pessoal com cartas de um indivíduo em particular, geram por si só metodologias e técnicas de pesquisas diferentes entre si. Existe uma outra série de metodologias totalmente diferentes para lidar com textos literários e como estudar uma sociedade a partir da literatura que ela produziu. Uma outra série de métodos e técnicas são necessários para estudar inscrições, como, por exemplo, os textos nas paredes das pirâmides egípcias. E aqui eu estou mencionando apenas fontes escritas, métodos ainda mais diferentes, técnicas de pesquisa ainda mais diferentes, apareceriam se a gente começasse a falar, por exemplo, nas fontes iconográficas, isto é, aquelas ligadas ao estudo de imagens, sejam pinturas, fotografias ou mesmo obras audiovisuais. E aí mais uma enormidade de métodos e técnicas de pesquisa teriam que ser mencionados. Ou para a cultura material, que engloba todo tipo de vestígio material deixado por uma sociedade, de ruínas do palácio do rei até os instrumentos de trabalho cotidiano de um camponês, passando por artefatos religiosos. E aqui todo o campo da arqueologia, essa nossa disciplina irmã, entraria em jogo. Em resumo, os tipos de método da história podem ser tão variados quanto seus tipos diferentes de fontes. E como tudo aquilo que o ser humano produz ou modifica pode ser uma fonte em potencial, os métodos e técnicas de pesquisa são muito, muito diversificados. Porém, é importante destacar isso, não só o fato de que existem tipos diferentes de fontes que fazem existir diferentes tipos de metodologias e técnicas de pesquisa. Ainda mais determinante são as questões de pesquisa postas a essas fontes. Então, como Mark Bloch diz, se o que a fonte só nos diz, se perguntada, perguntas diferentes para a mesma fonte geram métodos, ou demandam métodos e técnicas de pesquisa diferentes. Então, para dar um exemplo, uma pesquisa que analisa os textos das pirâmides egípcias, tentando entender a relação dos egípcios com o mundo dos mortos, demanda métodos e técnicas diferentes de uma pesquisa que analisa os mesmos textos, mas tentando buscar indícios sobre como era a vida econômica dos egípcios. Isso não é tudo. Se são as perguntas de pesquisa que mobilizam os métodos, e são as teorias sociais que nos ajudam a estabelecer essas perguntas, logicamente, as diferentes teorias sociais demandam metodologias de pesquisa também diferentes. Então, por exemplo, uma análise marxista dos textos das pirâmides não vai envolver os mesmos métodos e técnicas de pesquisa que uma análise cliométrica desses mesmos textos, mesmo que ambas estejam pesquisando a vida econômica dos egípcios, por exemplo.
fontes de tipos diferentes, questões, perguntas, temas diferentes e teorias embasando a pesquisa diferentes, geram, então, métodos e técnicas de pesquisas diferentes. Bom, acho que diante disso já é possível imaginar o quão diverso é o rol de metodologias e técnicas de pesquisa que os historiadores podem mobilizar em suas pesquisas. Não tenho a pretensão de, em poucos minutos, fazer qualquer tipo de síntese de quais são esses métodos, porque isso seria impossível. Vocês vão estudar esses métodos com um pouco mais de calma em Teoria e Metodologia da História, que é uma matéria do segundo período. Mas, na verdade, vocês vão descobrir esses métodos, vão explorar esses diferentes métodos ao longo dos 4 anos de curso. Toda vez que vocês estiverem estudando em cada uma das matérias diferentes que vocês fizerem, pesquisas concretas sobre os assuntos mais variados, vocês vão ver métodos e técnicas de pesquisa diferentes. Quando vocês estiverem vendo as diferentes abordagens sobre a Revolução Francesa, vocês vão ver métodos e técnicas de pesquisas diferentes que embasaram essas pesquisas. Quando vocês estiverem vendo as abordagens diferentes sobre a religião na Grécia Antiga, vocês vão ver diferentes metodologias e técnicas de pesquisas que embasam essas diferentes abordagens. Então, vocês vão descobrindo um pouco sobre esses métodos e técnicas de pesquisa ao longo de todo o curso. Bom, mas antes disso, vamos às atividades dessa semana. O texto que vocês vão ler essa semana, do Fábio Friso, é uma espécie de síntese de muitas das coisas que a gente estudou até agora nesse curso. Ele faz uma síntese do que a gente discutiu nessa aula, explicando o que é teoria e metodologia em história. Acho uma parte bem didática desse texto, inclusive. Mas ele também retoma, antes até de chegar nessa parte, algumas das questões que a gente discutiu em aulas anteriores, sobre a definição de história, por exemplo, ou a questão da consciência histórica. Tudo isso vai aparecer no texto. É um texto de uma leitura um pouco mais fácil, como vocês vão logo perceber. Sobre esse texto, vocês também vão fazer uma resenha. A primeira das resenhas que vocês vão fazer, que vai valer ponto tanto para a leitura de escrita acadêmica quanto para a minha matéria. E vocês vão perceber, a partir da explicação que a Fernanda vai dar para vocês sobre as resenhas, que o fato de o texto tratar de um assunto sobre os quais vocês já estudaram, vocês já leram outros textos sobre, vai ser bem útil na hora de fazer a resenha. Além disso, nessa semana, a gente volta com os nossos debates, que eu estava sentindo falta. A gente vai voltar a um problema que a gente já discutiu um pouquinho aqui, que é o da verdade e realidade na pesquisa histórica. O texto que vai fomentar ali o debate é um trechinho do livro 1984, do George Orwell, e aí a gente vai fazer uma discussão ali sobre a relação entre os arquivos, né, as fontes históricas e a realidade do passado e o discurso dos historiadores. Como sugestão de estudo extra para essa semana, eu coloquei lá no Moodle o link para uma playlist com 6 vídeos, são 6 vídeos não muito longos, do canal Leitura Obrigatória, que é um canal do YouTube que eu gosto bastante, e eu considero esses vídeos uma excelente introdução para essa diversidade de tipos de fontes e métodos na historiografia. Então, se vocês estiverem querendo conhecer um pouquinho melhor já o que são essas fontes, os tipos diferentes de fontes, como que se trabalham esses diferentes tipos de fontes, esses vídeos vão ajudar bastante vocês. E por último, chegamos à nossa aula síncrona, quinta-feira, mais uma vez, às 7h30, para a gente fazer nosso tradicional debate e tirar dúvidas, enfim, eu tentar fazer uma síntese do que foi o assunto dessa semana. Bem, então espero vocês na quinta-feira, espero vocês também no debate, lá no fórum do Moodle, e também, para quem não estiver na aula síncrona de quinta-feira, vejo vocês na videoaula de semana que vem. Então é isso, pessoal. Um abraço, bons estudos para vocês aí.